Olá, Ayla. Por que que não tem violão numa orquestra, né? Não tem, mas poderia ter. E às vezes tem. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quem manda na formação da orquestra não é o regente, não é o prefeito, não é o dono da orquestra. Quem manda no tamanho e na formação, nos instrumentos que tocam numa orquestra, é o compositor. Isso é, se o compositor escreve para violino, viola, violoncelo e contrabaixo, tem que ter. E se ele acrescenta duas flautas, tem de ter. Se ele põe um oboé, um outro instrumento, um trompete, um trombone, tem que ter. Mas se ele não põe, não pode pôr. Não é a gente que resolve. Ah, eu gosto do som tal, então eu vou pôr. Pôr para tocar o quê? Ele não escreveu linha para esse instrumento. Então, quem manda na formação da orquestra é o compositor. Não é verdade que a orquestra não tem o violão. Até porque na Espanha a guitarra era um instrumento muito... Guitarra não, a guitarra elétrica. Era o nome espanhol do nosso violão. Né? A guitarra espanhola é um instrumento da nobreza. Então só realmente os grandes músicos eram violonistas. E aconteceu uma coisa interessante. Quando os espanhóis vieram conquistar aqui a América do Sul e entraram no Peru, os espanhóis, quando passaram a morar e criar as suas famílias ali, aos filhos dos nobres espanhóis era dado tocarem a guitarra espanhola, o violão. E aos filhos dos incas, daqueles lá no Peru, que era um povo, tocavam violino, que era um instrumento mais vulgar, imagine você. Não é? Hoje parece que há uma certa inversão, embora o violão tenha um momento, eu acho, áureo agora na nossa cultura, tendo faculdades e cursos dele e instrumentos magníficos, não é? Pois bem, mas quando a orquestra nasceu, o violão não era um instrumento que fazia parte do dia a dia dos castelos, então usou-se os instrumentos que lá haviam. Então, de fato, você tem razão. Na orquestra padrão, digamos assim, e hoje uma orquestra sinfônica padrão tem um montão de instrumentos, você tem razão. O violão não entra mais. Até porque uma grande orquestra é formada por instrumentos acústicos e o violão, sozinho, no meio de uma grande orquestra de 120 músicos tocando 4 trompetes, 4 trombones, não sei o quê, nem iria soar. Né? Mas no barroco, o alaúde, um parente do violão, sempre fazia parte da orquestra. Ele foi perdendo um pouquinho o lugar também por causa do tamanho da sonoridade. Mas existem muitas obras escritas por compositores para violão solo e orquestra. Concertos, e a palavra concerto quer dizer um instrumento solista acompanhado pela orquestra. Vivaldi, barroco ainda, escreveu vários concertos para violão e orquestra, às vezes para 2 violões e orquestra, nos quais concertos eles são solistas, eles se assentam na frente da orquestra e a orquestra os acompanha. Nosso grande Villa-Lobos também o fez. Há concertos de Villa-Lobos para violão e orquestra e muitos espanhóis e muitos compositores também brasileiros. Daí, você tem razão. Não tem o violão na orquestra padrão, mas o violão é muito bem-vindo na orquestra e muitas vezes se junta a ela. Um abraço.